Dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos, então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje, como eu havia dito na semana passada, nós vamos dar continuidade à palavra de sexta-feira, Romanos 12, 2. Que fala sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos ler? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Havíamos falado que a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Mesmo que nos traga tristeza, mesmo que nos traga dores, porque às vezes não será dores. Também havíamos falado que muitas vezes será não a ação de Deus, a vontade de Deus que ocorrerá em nossas vidas, mas sim a vontade de homens, injustiça de homens. Nós estamos vivendo num mundo onde existem muitas pessoas, as pessoas são egoístas, as pessoas não esqueceram do amor ao próximo. Então, muitas vezes que vamos sofrer em nossas vidas, nem sempre será boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Às vezes será a ação do homem, será consequência dos nossos atos. Mas quando nós temos certeza que é a ação de Deus, nós temos que ter certeza que é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes Deus agirá na nossa vida e nós não entenderemos. Muitas vezes Deus agirá em nossas vidas e nós choraremos, verteremos lágrimas, sofreremos dores incalculáveis, inconsoláveis. Não inconsoláveis porque o Espírito Santo acaba consolando, mas dores que parece que estão tirando as nossas entranhas. Mas ainda assim, se nós sabemos que Deus que está agindo, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Um exemplo que eu posso dar é quando eu perdi meu irmão amado, Michael, que eu senti muita falta, sinto muita falta, e para mim foi como se estivesse tirando um pedaço de mim. Hoje eu digo, da Sônia tem 30%, 70% não está mais aqui. Porque eu perdi parte de mim. Parte de mim. E na hora eu não entendia, sofri muito, chorei muito, falava, por que Deus? Por que não eu? Porque o Senhor sabia que eu ia me machucar muito, 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 porque é uma dor terrível. Até hoje eu sinto, eu choro a falta dele. Mas eu falava com Deus, eu perguntava, por quê? E um dia Deus vendo o meu sofrimento, Ele me respondeu e disse, nem o meu filho eu pude impedir de morte na cruz, porque eu tinha um propósito. E aí eu pude entender que se Jesus não tivesse morrido na cruz, no nosso lugar, levado sobre si as nossas doenças, castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, nós não teríamos a salvação, nós não teríamos sido reconciliados com Deus, nós não teríamos a vida eterna. Então, mesmo sabendo que o filho dele ia sofrer, Jesus sofreria, Deus não pôde mudar. Não porque ele não tinha poder, mas porque ele tinha um propósito. E quando eu falava com Deus por causa do Michael, Deus falou isso comigo e disse, vá e pregue. E nem o meu filho pôde mudar, impedir que ele morresse na cruz, porque eu tinha um propósito. E aí Deus me fez entender que ele tinha um propósito. Ele tinha uma vontade boa, perfeita e agradável para com o Michael. Era hora de Deus chamar o Michael para junto de si. Era hora do Michael herdar aquilo que nós ainda estamos esperando, a vida eterna, a salvação, a coroa da vida, o galardão, está na presença de Deus. Deus precisava cumprir a boa, perfeita e agradável vontade na vida do Michael. E uma das últimas pregações do Michael foi ele dizendo assim, se Deus disser sim, é sim. Se Deus disser não, é não. Mas será tudo sempre para a nossa paz, para o nosso bem. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa foi uma das últimas pregações do Michael. E realmente, a vontade de Deus foi boa, perfeita e agradável para com o Michael. Mas e para comigo? Para mim não foi alegre, não foi agradável, foi triste. Mas Deus tinha esse propósito. E ao mesmo tempo que Deus cumpriu a boa, perfeita e agradável vontade dele para com Michael,
Ele me amparou. Ele me consola dia a dia. Ele me fortalece para eu continuar. Sofri muito, muito e sofro até hoje a falta do Michael, dos meus pais, meus irmãos que já estão lá. Mas continuo vivendo, continuo trabalhando, continuo orando e agora me dedico muito mais à oração por outras pessoas. Oração, jejum, me dedico muito mais. Então, Deus cumpriu a boa, perfeita e agradável vontade do Michael, ainda que meus olhos não era boa, levar o Michael, me deixar sofrendo, me deixar chorando. Mas aos olhos de Deus era a hora do Michael subir, receber a vida eterna, a coroa da vida, o galardão, estar junto de Deus. E Deus me consolou, Deus me consola, Deus me amparou, Deus, mesmo sabendo que eu ia sofrer, Ele tinha que cumprir essa vontade. E Ele sabia que jamais me abandonaria, que Ele me susteria como Ele me sustém, que Ele me protegeria, que Ele me daria força. E nós continuaríamos aqui, nessa luta, nessa espera, até o dia que eu vá para junto dEle. Então a vontade de Deus nem sempre é agradável, mas é boa, perfeita e agradável. E quando que nós vamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Quando nós entendemos que ninguém nos ama mais do que Deus, ninguém. Ninguém zela por nós mais do que Deus. A pessoa que mais diz que te ama, a pessoa que mais provou para você que te ama, não te ama tanto quanto Deus te ama. A pessoa que diz que me ama, que cuida de mim, que zela por mim, não cuida tanto quanto Deus cuida. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Quem de nós daria o nosso filho por outro? Quem? Ninguém. Nenhuma mãe daria o seu filho, por mais que amasse outra pessoa. Mas Deus nos amou tanto, tanto que deu o seu Filho. E não pôde impedir o seu Filho de morrer na cruz, porque o propósito dele era nos salvar, por amor a nós. Ele não pôde impedir o seu Filho de morrer na cruz. Não porque não tinha poder, mas porque tinha um propósito. Então, quando nós entendemos que Deus nos ama de tal maneira, que nós não podemos mensurar a grandeza desse amor, que Deus cuida de nós de tal maneira que nós não conseguimos compreender o quanto Ele cuida de nós, nós vamos entender que a vontade de Deus vai ser boa, perfeita e agradável sempre, porque Deus nunca fará nada para nos machucar. Quem ama cuida, quem ama acolhe, quem ama protege, quem ama não machuca, quem ama não afasta, quem ama não destrói. Não. E Deus nos ama, Deus nos acolhe, Deus nos protege, Deus nos chama para junto de si. Quem ama não afasta, traz para junto de si. Então, quando nós entendemos o amor verdadeiro de Deus por nós, nós vamos entender que a vontade dele vai ser sempre boa, perfeita e agradável. Ainda, irmãos, ainda que soframos injustiças nesse mundo, porque o homem é injusto e o homem está nesse mundo. Porque esse mundo jaz no maligno, e Jesus disse: no mundo terás aflições, tende bom ânimo, venci o mundo. Então, ainda assim, Deus terá o controle de tudo. Deus muitas vezes não impedirá o homem de agir e nos machucar, não. Deus muitas vezes não impedirá que nós venhamos sofrer as consequências dos nossos atos e venhamos nos machucar. Deus muitas vezes não impedirá que nós venhamos nos machucar, entristecer, chorar, sofrer. Porque há momentos em que Deus enxergará aqueles que estão ao nosso redor. Chegará a hora que Deus cumprirá o propósito que Ele tem para com aqueles que estão ao nosso redor, que muitas vezes são nossos entes queridos, que nós não queremos perder. Mas é hora deles pegarem a salvação. É hora deles herdarem a vida eterna, receberem a coroa da vida, o galardão. É hora deles subirem. E nós não vamos entender. Não vamos entender. Porque nós temos um amor. Mas Deus tem um amor muito maior. E uma vontade bem perfeita, bem agradável. Então nem sempre a vontade de Deus vai ser agradável aos nossos olhos, mas vai ser sempre para um fim proveitoso. E quando nós entendemos realmente o amor de Deus, nós vamos nos sentir guardados, protegidos. E para isso nós precisamos ter certeza que é a vontade de Deus, não a nossa, não a de homens. Porque se nós entendemos realmente, tivermos convicção que aquilo que aconteceu em nossa vida, aquilo que está acontecendo é a vontade de Deus, nós podemos confiar. Podemos ficar tranquilos.
porque ela sempre será boa, perfeita e agradável. Porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não tarda. E Deus nos ama de tal maneira que cuida, protege. Nenhum segundo nas nossas vidas é imperceptível a Deus. Deus não perde um segundo em nossas vidas. Nenhum fio de cabelo nosso cai sem a permissão de Deus. Então não é que Deus quer que venhamos sofrer. Não é que Deus quer que venhamos ficar tristes. Mas muitas vezes Ele terá que cumprir a sua boa, perfeita e agradável vontade, mesmo que nos traga dores, mesmo que nos traga sofrimentos, como dói. Como dói no teu Michael aqui. Mas como sou feliz em saber que ele está junto de Deus. Não está mais nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo, ultimamente, as pessoas estão egoístas. As pessoas estão esquecendo o amor ao próximo. As pessoas machucam as pessoas como se fossem nada. Tratam as pessoas como se fosse objeto. Esse mundo jaz no maligno. Glória a Deus que o Michael não está aqui. Por mais que me doa. Por mais que me faça sofrer. Glória a Deus. Deus cumpriu a boa, perfeita e agradável vontade dele para com o Michael. E um dia vai cumprir para comigo, para com você. Então, irmãos, nós temos que confiar em Deus de todo o coração. E aceitar a vontade de Deus, ainda que não seja a nossa vontade. Porque nós não conhecemos o presente. Nós conhecemos aquilo que estamos vivendo aqui, mas daqui um segundo, um minuto, vai ser um novo presente que nós vamos viver. O futuro. Nós não conhecemos o futuro. Deus conhece o nosso passado. Deus conhece o nosso presente. Deus conhece o nosso futuro. Deus conhece a nossa essência, que nós mesmos não conhecemos a nossa essência. Muitas vezes a gente fala, se acontecesse isso, eu ia reagir assim, eu ia fazer assim. Mas nem sempre. Quando nos deparamos com tal situação, nós vemos que, nossa, jamais pensei que eu reagiria assim, eu pensei que eu ia reagir de outra maneira. Mas Deus já sabe exatamente como vamos agir. Porque Deus conhece o nosso passado, o nosso futuro, o nosso presente, Deus conhece a nossa essência. Nós temos que confiar verdadeiramente no amor de Deus. E quando nós tivermos certeza que foi a vontade, foi agir de Deus e não do homem, nós temos que aceitar. Nós temos que ter certeza que vai ser o melhor para nós, ou melhor para alguém que está perto de nós, junto de nós, e que era a hora de acontecer aquilo, porque Deus não erra, não tarda e não falha. Deus nos livra dos males. Mas muitas vezes nós temos que passar pelo vale da sombra da morte. Diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Hoje eu entendo, o vale da sombra da morte é a hora que a gente for partir. Nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. A morte vai fazer sombra sobre nós, mas não vai nos atingir, porque nós vamos para junto de Deus. Irmãos, não podemos questionar a Deus. O que nós precisamos é ter comunhão com o Espírito Santo. É buscar Deus de todo o coração. E buscar os dons espirituais. Principalmente o dom de discernimento. Para termos discernimento em relação àquilo que acontece, as coisas que acontecem na nossa vida. Para saber quando elas estão acontecendo pela nossa consequência dos nossos atos, pela nossa vontade, ou pela vontade de outros homens, ou pela vontade de Deus, ou pelo ambiente que estamos. Quando nós tivermos certeza. E foi pelo agir de Deus, e nesse caso que eu dei o exemplo para vocês em relação ao Michael, eu tenho certeza que foi o agir de Deus. Porque Deus, e só Deus, é o dono da vida e da morte. Só Deus pode quebrar o nosso fio de prata. Só Deus pode tirar o nosso fôlego de vida aqui na terra e nos levar para a vida eterna. Então, a morte do Michael não foi coincidência. A partida do Michael não foi um acaso. A partida do Michael não foi porque o coronavírus veio e infectou ele. A partida do Michael foi porque Deus tinha um propósito na vida dele. Porque Deus quis cumprir na vida do Michael a boa, perfeita e agradável vontade de levá-lo para junto de si, da vida eterna, da salvação, da coroa da vida. Não foi agradável aos meus olhos.
me trouxe, traz muita dor, mas foi boa, perfeita e agradável. Era a hora, é o propósito de Deus, e nós nem sabemos por quê. Assim como quando Jesus morreu na cruz, os que presenciaram não sabiam por que Deus não o livrou. Chegaram até a falar: olha, você confiou no seu Deus, que seu Deus te tire daí. Eles não sabiam o propósito de Deus. Então, muitas vezes, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus ocorrerá em nossas vidas. E nós não entenderemos, porque nós não conhecemos os propósitos de Deus. Porque nós não temos discernimento para entender o que está acontecendo. Mas se nós tivermos discernimento para entender que realmente é o agir de Deus e não de homens e não nosso, que é a vontade de Deus e não nossa e não de outros que estão ao nosso redor, se nós tivermos esse discernimento, nós temos que louvar e agradecer a Deus dizendo: a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu sei que essa dor que eu estou passando, o Senhor está comigo. O Senhor me consola, o Senhor me acaricia, o Senhor me ama, o Senhor me acolhe, o Senhor me fortalece, o Senhor me ajuda, e por isso eu vou continuar. Eu vou continuar, porque eu não ando sozinha. O Senhor é o Deus que me toma pela mão direita e diz: não temas que eu te ajude. Eu não vou temer. Irmãos, boa, perfeita e agradável vontade de Deus nem sempre vai ser sinônimo de alegria, nem sempre vamos entender, mas sempre será para um fim proveitoso, sempre será para a nossa paz, sempre será o melhor para nós ou para aqueles que estão ao nosso redor, sempre, porque o nosso Deus não erra, não tarda, não falha, não chega atrasado. O nosso Deus nos ama verdadeiramente, e por Ele nos amar, Ele cuida de nós, porque o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Como disse, há muita injustiça na terra. Não podemos dizer que tudo que nos acontece é porque foi Deus que quis. Não, Deus tem o controle, mas Deus coloca pessoas ao nosso redor, Deus elege pessoas como líderes, Deus elege pessoas para ocupar funções, Deus elege autoridades e espera que cada um faça a vontade dele, mas nem sempre fazem. Como já dei testemunho na semana passada, alguns são muito injustos e não pensam no próximo. E muitas vezes nós sofremos as consequências dos atos de outros, outras vezes sofremos as consequências dos nossos atos. Mas Deus continua com o controle. Aí não foi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque esse alguém deixou de fazer a vontade de Deus e fez a sua, com justiça, mas fez a sua, como eu dei o exemplo a semana passada. Mas mesmo assim, Deus não perdeu o controle. Quer soframos, quer nos alegremos, temos que ter a certeza de que estamos na vontade de Deus. Temos que ter a certeza que quem é o nosso Deus, de quem é o nosso Deus? O Deus que nos ama incondicionalmente, o Deus que nos deixou, não nos deixou e nunca nos deixará, o Deus que cuida de nós, que zela por nós. Temos que ter a certeza de que é esse Deus que está agindo em nossas vidas. Então saiba, não importa o que te acontecer, Deus terá sempre o controle. Não importa o que te acontecer, se você tem certeza que é a ação de Deus, tenha um coração grato, porque a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Muitas vezes estando cumprindo Deus o propósito de nossas vidas. Outras vezes Deus estando cumprindo o propósito na vida daqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes nos trazendo muita alegria, muitas vezes nos trazendo dores. Mas o fim é proveitoso, há um propósito. A vontade de Deus pode nos trazer tristeza, mas no final nos mostrará que foi a melhor decisão, porque foi a decisão de Deus. Mostrará, e porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpriu em nossas vidas,
é que nós continuamos nos entregando a Ele, confiando nele e esperando a salvação, a vida eterna. Deus não precisava falar comigo quando eu perguntava por que o Marco, Deus, por que não eu? Deus não precisava, mas Ele falou, porque eu tinha um propósito. E vai e pregue isso. Deus tem propósito. E o propósito de Deus, às vezes, nos trará dores, mas no fim, será muito proveitoso. Lembre-se disso, tenha certeza de que está acontecendo na tua vida, o que vai acontecer é ação de Deus, é a vontade de Deus, não de homens, não sua. E aí você terá certeza que será uma vontade sempre boa, perfeita e agradável. E que no fim, você verá que tudo colabora para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus nos ama como ninguém nos ama. Deus nos guarda, nos guia, nos protege como ninguém nos protege, ninguém nos guarda. Confiemos nesse amor. Nos entreguemos a esse amor. Nos entreguemos a esse Deus e aceitemos a sua vontade. Em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu sei que daria para falar dias e dias sobre essa palavra. Vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Vontade. Daria para dar muitos testemunhos que eu tenho para dar para vocês. Mas não dá. Acabou o tempo, já passou muito ainda. Deus abençoe todos. Final de semana, muita paz, muita saúde. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Vamos fazer um exército de oração. Quero 500 pessoas aqui orando comigo. Eu quero, se Deus quiser. Se for a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vai acontecer. Você crê? Eu creio. Então assim será. Um final de semana muito abençoado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.